Que a paz de Deus esteja no meu e no seu coração. Por causa de uma pergunta que eu ouvi, eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Esta pessoa fez a seguinte pergunta: eu batizei. E se eu batizei, por que eu continuo sendo pecador? E se eu continuo sendo pecador depois do meu batismo, para que então eu batizei? Mas a questão é que esse é o perigo quando nós desprezamos o conhecimento da palavra de Deus. E igrejas que querem sustentar um exclusivismo de que ela é a verdadeira igreja e que o batismo dela salva, ou qualquer rito que ela pratica, faz das escrituras suas particulares interpretações. Enquanto isso é um pecado grave contra a santa palavra de Deus. Atos 2:38, Pedro está dizendo: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando uma instituição religiosa desonestamente quer sustentar que o batismo praticado naquele ambiente é o salvífico, eles então usam desta fala dizendo que Pedro mesmo disse que nós batizamos para perdão dos pecados, quando na verdade na língua grega a expressão para perdão é eis haphesin amartion, que significa cada um de vocês seja batizados porque os seus pecados foram perdoados. Não batizamos para que nas águas nós sejamos perdoados. Nós fomos perdoados e por isso temos todo o prazer de cumprir as ordenanças de Cristo e nos batizar. Em Marcos 16:16, o Senhor Jesus falou assim: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que os condenados serão aqueles que não crerem nele, e não aqueles que não batizarem. O Senhor Jesus estaria provando que o meu e o seu batismo perdoa pecado se ele dissesse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não for batizado será condenado. Aí o próprio Jesus estaria dizendo: olha, o meu sacrifício não é o bastante para vos perdoar, vocês têm que passar por um batismo. Mas o próprio Cristo, sabendo que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele só falou para você crer em mim e ser batizado. Por quê? Porque quando você creu no seu mestre, você está disposto a cumprir todas as suas ordenanças. Eu tenho um conselho para te dar, e eu espero que isso possa entrar no seu coração. O vídeo é curto, quero falar com rápidas palavras, mas com verdade e objetivo, que é de alcançar o seu coração e te dizer: se você batizou crendo que o seu batismo é quem te perdoou, você continua no estado de condenação, porque você não reconheceu que verdadeiramente é um pecador e que somente o sacrifício de Cristo, seu sangue derramado, pode perdoar e lavar os seus pecados. Água não lava pecado, não perdoa pecado. Quem perdoa é Cristo, aquele que te convidou a crer nele. Eu quero deixar claro, as Escrituras jamais vai contradizer o que o apóstolo Paulo escreveu, porque se o meu e se o seu batismo pudesse nos perdoar, nós poderíamos arrancar a página onde Paulo escreveu que a salvação é pela graça por meio da fé, e não por nenhuma obra nossa, para que nenhum de nós venhamos a nos orgulhar. Aceite o conselho. Mas então, se o meu batismo não perdoou o meu pecado, e eu batizei crendo nisso, o que é que eu vou fazer? Aí você precisa cumprir a ordenança de Cristo, passando por um batismo, consciente de que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e que somente Ele pode te perdoar. Mas então, agora eu batizei, como é que eu faço? Aí você procura a liderança de sua igreja, mostra para ele as Escrituras e que você batizou de forma totalmente inconsciente de sua própria fé. E se esse líder não reconhecer as Escrituras
e não querer fazer o que realmente ela manda, o conselho que eu tenho para te dar: procure urgentemente uma igreja bíblica que pregue a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele te abençoará. O batismo, nada, nem o batismo, nada pode perdoar pecado, a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus que te abençoe.